Eu sou a Clara. Hoje eu vou fazer o vídeo, mas eu já vou passar para minha mãe. A gente está no 5º dia da Semana Santa e hoje a gente vai falar sobre as boas notícias. Que todos nós devemos anunciar a mensagem da salvação. Você acha que os 10 mandamentos valem hoje? Eu já ouvi várias pessoas falando que Jesus mudou os mandamentos. Você acha que isso é verdade? Resposta: não, Jesus nunca mudou a lei. Pelo contrário, ele veio para cumprir o que está escrito em Mateus 17, 19. Mateus 5, 17, 19. Ninguém está autorizado a mudar nenhuma parte da Bíblia, inclusive os 10 mandamentos, porque foi escrito pelo dedo de Deus. Está escrito em Êxodo 20. Gente, o desafio de hoje que vocês têm que postar no grupo dos pais eu vou ler. Está no livro escrito por um idoso preso em uma ilha. Número 1. Número 1. Número 2. O capítulo é o resultado da soma de uma dezena mais 4. 3. O verso é o número que representa a perfeição menos 1. E também leiam com seus pais Apocalipse 14. Agora passarei para minha mãe. Oi, crianças. A Clarinha quis ajudar hoje, então vamos continuar. João teve muitas visões e ele teve uma visão com 3 anjos muito especiais que voavam pelo céu para passar 3 mensagens. Essas mensagens eram muito especiais. E o primeiro anjo disse: temam a Deus e deem glória a Ele, pois chegou o tempo em que Ele julgará a humanidade. Adorem aquele que faz os céus, a terra, o mar e todas as fontes das águas. Apocalipse 14, 7. Essa mensagem é clara, mostra que a gente tem que escolher um lado, ou se a gente aceita Jesus ou não. E a segunda mensagem, o segundo anjo disse assim: que Deus vai colocar o fim à Babilônia. Caiu Babilônia, caiu a grande cidade que fez todas as nações beberem do vinho da fúria de sua imoralidade. Apocalipse 14, 8. O que é imoralidade? Imoralidade é a mentira. Então, o que está dizendo nessa segunda mensagem angélica? Que o anjo está explicando que as igrejas falsas, mentirosas, elas vão cair e elas vão serem derrubadas eu vou explicar para vocês um pouco melhor. O que nós conversamos ontem com a Probibi, sobre essa confusão que irá acontecer na Terra. E essas igrejas, elas vão cair e todos saberão que elas são igrejas mentirosas. E a terceira mensagem do terceiro anjo fala sobre a besta. Então vamos ler. Aqueles que adoram a besta e sua estátua, ou aceitarem sua marca na testa ou na mão, beberão do vinho da fúria de Deus, que foi derramado sem mistura na taça da ira do Cordeiro. Apocalipse 14, de 9 a 11. Está dizendo que aqueles que adorarem a besta, que adorarem as estátuas, aceitarem a marca do nome da besta, eles serão atormentados na frente dos anjos e do Cordeiro. E o que significa esses sinais? Alguns teólogos estudiosos dizem que significa que a nossa mente vai estar pensando e fazendo coisas terrenas. Então, coisas que existem muito comum aqui na Terra. Por exemplo, as coisas do celular, as coisas da televisão, coisas que a gente gosta de fazer e não deixa de fazer, mesmo estando contra a lei de Deus.
para agradar os nossos desejos e não a vontade do Senhor. Então, essas serão as marcas que alguns teólogos estudiosos sobre o Apocalipse contam para nós. Essa é a mensagem que o povo de Deus tem que proclamar para todos os seres humanos. Essa mensagem é a mensagem que Jesus está voltando. E nós devemos pregar essa mensagem, inclusive a guarda do sábado, que está nos 10 mandamentos em Êxodo 20. Mensagem da Casa do Comando. Hoje vamos pedir para que Ele nos proteja com o capacete da salvação. Ele é Deus. Oxi! Eu tenho uma curiosidade para vocês. A palavra evangelho significa em grego euangélio, que significa boas-vindas. Quando guardamos os sábados, estamos reconhecendo que Deus é o Criador. Também lhes dei os sábados como sinal entre mim e eles, para lembrá-los do que eu sou o Senhor, que os separou para serem santos. Ezequiel 20:12. Crianças, a batalha entre o bem e o mal está chegando ao fim. Jesus está voltando. Devemos nos preparar e não desanimar, não ficar chateados e pensar que Deus está demorando. Ele não está. Ele está no tempo certo e nós devemos aguardar com muita alegria. Vocês se lembram daquela história das 10 moças que tinham o azeite para acender a vela e casar com o noivo? Por isso elas esperavam ele passar para a ida até o casamento. Nós somos como elas. Nós estamos esperando Jesus voltar. E nós precisamos manter a nossa lâmpada e a nossa luminária com o azeite para gerar a energia, a luz. E precisamos manter o azeite na quantidade correta. O que aconteceu na história? Todas as 10 moças levaram as suas luminárias e a sua quantidade de azeite para acender à noite para poder caminhar, para que iluminasse o caminho delas. Porém, o noivo se atrasou muito. E anoiteceu, e durante a madrugada, elas ouviram, depois que muitas adormeceram, elas ouviram: o noivo chegou, e quando elas ouviram e foram olhar, as suas lâmpadas estavam apagadas. 5 delas estavam com as lâmpadas apagadas. As 5 moças prudentes, que a Bíblia chama de prudentes, são as 5 moças inteligentes, elas levaram azeite a mais e elas conseguiram acender as suas lanternas, iluminar o caminho para continuar acompanhando o noivo e segui-lo até a festa do casamento. E as 5 moças imprudentes que não levaram azeite a mais, elas foram procurar, conseguiram comprar, foram atrás e conseguiram, e foram caminhar depois em direção à festa. Chegando lá, elas se depararam com a porta, porque a festa já havia começado e elas já tinham ficado para fora e tinham perdido essa oportunidade. Nós também devemos estar preparados para a volta de Jesus, não desanimarmos, estarmos sempre prontos para quando ele chegar. Deus vai cumprir a sua promessa. E vamos dar um exemplo aqui, como aconteceu com vocês. Vocês não tiveram que esperar 9 meses para nascer? Depois não teve o tempo para nascer os dentinhos? Depois também não tiveram que esperar para aprender a falar? Então nós temos que aprender a esperar. E esperar o tempo de Deus. E pedir nas orações força para Ele, para que a gente consiga ter paciência, ter calma e esperar Ele com muita alegria. O desafio que vocês terão agora para apresentar no grupo dos pais para as PRO, ou vocês podem levar no sábado também, é escolher uma das atividades do caderno, da atividade 5 do caderno de atividades, e usar para falar a mensagem do Evangelho para outras pessoas. E essa mensagem que vocês escolheram, vocês vão falar para a gente ou no grupo dos pais ou lá no sábado. Tudo bem, crianças? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.
salvação. Sua couraça de justiça eu vou usar, e com o escudo da fé me protegerei do mal. Uma guerra além das estrelas, antes mesmo da criação, colocava em perigo ao mundo, mas na cruz Jesus nos salvou. O cinto da verdade apertarei, a minha sandália pra pregar usarei.